Bom, gente, boa noite com vocês. Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vamos inicialmente recapitular alguns conceitos da aula passada e depois nós vamos resolver os exercícios que a apostila traz pra gente, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem enviar, tá? Aí no chatzinho, vocês podem comentar o próprio vídeo, que eu vou estar seguindo, e aí eu vou cessando as dúvidas de vocês. Caso vocês não queiram colocar aí, vocês anotem a dúvida para não esquecer. E aí vocês podem me mandar no WhatsApp, que lá a gente conversa e tenta resolver as questões que ficaram pendentes, tá? Então, semana passada, a gente trabalhou com 2 grupos funcionais. Os álcoois, né? Que é a função orgânica álcool. Então, essa função orgânica álcool, a gente viu que para ser classificado como um álcool, a gente tem que ter obrigatoriamente um OH, que é uma hidroxila, e essa hidroxila, ela deve estar ligada a carbono saturado, certo? Então, toda vez que eu falar com vocês da função orgânica álcool, eu vou estar falando com vocês de um carbono saturado, onde nesse carbono nós temos uma hidroxila. Os álcoois, eles são classificados em álcool primário, em álcool secundário, em álcool terciário ou então em álcool quaternário. Quando um álcool ele vai ser primário? Quando o carbono que a minha hidroxila tiver ligado for primário. Então, por exemplo, eu tenho um CH2, um CH3 e nele eu tenho uma hidroxila. Então, o que acontece? O carbono onde a minha hidroxila está ligada, ele é primário. Agora, se eu tiver algo desse tipo... Peraí que eu perdi minha borracha. Se eu tiver algo desse tipo, o que acontece? A minha hidroxila está ligada a um carbono, onde esse carbono é secundário, eu tenho um álcool secundário. Se a minha hidroxila estiver ligada a um carbono, onde esse carbono for terciário, eu tenho uma hidroxila, um álcool terciário, tá? Um outro ponto. Quaternário, então, gente, o meu álcool vai ser quaternário, tá? Ele vai ter 4 carbonos. Eu acho que isso é bem tranquilo. A gente vai passar de forma bem rápida para dar bastante ênfase nos exercícios. E o fenol? Fenol. Quando que a gente vai ter um fenol? Quando eu tiver uma hidroxila ligado diretamente a um anel aromático, tá? Então, olha aqui. Eu tenho um anel aromático e eu tenho uma hidroxila. Lembrando que esse formato aqui, essa figura, esse composto, ele recebe o nome de benzeno na nomenclatura e a hidroxila, a gente vai usar o prefixo hidrox.
Então, toda vez que a gente for lidar, toda vez que nós formos dar nomes aos fenóis, nós vamos usar sempre o prefixo hidrox para identificar a minha hidroxila, ok? Eu acredito que vocês já tenham pego com a Flávia a apostila de vocês. Então, a gente vai seguir ela e a gente vai resolver os exercícios a partir dela, tá? Então, eu vou resolver na minha aqui mesmo e eu peço que vocês vão seguindo. Igual eu já falei anteriormente, para quem entrou aí agora, qualquer dúvida é só vocês postarem, tá? Aí a pergunta, ou então anotem direitinho para não esquecer e depois vocês me mandem, tá? No WhatsApp ou por e-mail, tanto faz. Então, aqui a primeira questão. Os fenóis e os álcoois, apesar de apresentarem o mesmo agrupamento funcional, a hidroxila, ou seja, o OH, são compostos com características distintas. Aponte a principal distinção entre essas função orgânica. Então, aqui, a principal característica foi aquilo que eu expliquei agora há pouco, na nossa revisãozinha. Para ser considerado fenol, eu tenho que ter o OH ligado ao meu anel aromático, certo? Então, toda vez que eu tiver um OH ligado ao anel aromático, é um fenol. E o álcool, eu também vou ter o OH, só que esse H vai estar ligado a um carbono, onde esse carbono, obrigatoriamente, é saturado, tá? Então, essa é a principal distinção entre as duas funções orgânicas. Agora aqui, nós vamos dar nome aos compostos. A primeira coisa que a gente tem que procurar observar, o grupo funcional que esse meu composto pertence. Como aqui a apostila traz capítulos subdividindo os grupos funcionais, primeiro a gente vai trabalhar só com álcool, depois ela traz só os fenóis. Mas durante a prova, a primeira coisa que você vai fazer é identificar qual grupo funcional você tem. A partir dessa identificação, você vai começar a desenvolver o seu exercício. Então, olha só, eu tenho aqui um composto, onde esse composto existe uma cadeia carbônica principal, e essa cadeia carbônica principal é sempre aquela que vai conter o maior número de carbonos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, ou então 1, 2, 3, 4, 5. Tanto faz eu pegar, a minha preferência é sempre pela mais reta, particularmente. Com isso, eu tenho a minha cadeia principal e aqui, então, eu tenho a minha ramificação. Lembrando que, quando a gente vai dar nome, a gente começa sempre pela ramificação. Se eu tenho uma ramificação aqui com um carbono só, a gente já viu que é uma ramificação metil. Ela está localizada no carbono 4, então 4, metil. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A minha cadeia carbônica principal é composta por 5 carbonos. Então, pentanol. Pente, porque são 5 carbonos, são ligações simples, e o ol é a terminação do nosso grupo funcional álcool. Aqui, eu tenho, então, agora eu já não posso mais pegar minha cadeia principal como a mais retinha aqui. Porque se eu considerar ela, eu vou estar falando que a minha cadeia principal tem 1, 2, 3, 4 e 5 carbonos. Só que se a gente descer aqui, a gente vai observar que ela vai ficar com um número maior. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha cadeia principal, ela vai ter que fazer uma curvinha ali, ela vai ter que descer um pouquinho. Com isso, nós temos, então, duas ramificações. Duas ramificações metil, o mesmo da letra A.
Então, aqui, as minhas ramificações estão no carbono 4 e no carbono 5. Então, 4,5 dimetil, porque são duas ramificações, então eu vou usar o prefixo di. Eu tenho, então, 6 carbonos, X. Só que aqui nós temos uma insaturação, nós temos a presença de uma dupla ligação. Essa dupla ligação se encontra no carbono 2. Então, 2 enol. Aqui, gente, nós temos que lembrar 2 propósitos. Primeiro, a minha hidroxila tem que receber sempre o menor número possível, por isso a minha contagem começa daqui, tá? E um outro ponto. Na minha nomenclatura, eu posso colocar 4,5 dimetil X2 em 1-ol. Eu posso escrever o número 1, ou, como já foi mostrado para vocês, a gente pode omitir ele. Então, toda vez que a gente for fazer exercícios e tiver a escrita direto, nós vamos subentender que o nosso grupo funcional, ele está no carbono 1, ok? A letra C aqui, nós também temos um álcool ligado a um carbono saturado, hidroxila ligada ao carbono saturado. Entretanto, nós temos uma cadeia fechada. A gente viu que sempre que a gente vai dar nome à cadeia fechada, a gente começa pela palavra ciclo. Então, eu tenho um ciclo com 6 carbonos, X, apenas ligações simples, AN, e a terminação O, ciclo hexanol, ok? A questão número 3, ela pede para a gente exatamente o inverso da questão número 2. Na número 2, ele deu o composto e pediu para a gente dar o nome. Na número 3, ele dá o nome e pede para a gente fazer o composto. Então, primeiro ponto, observar quantos carbonos tem esse meu composto, essa minha cadeia. Então, a gente vai observar aqui no início da cadeia, quando nós não temos presença de ramificação. Quando nós temos presença de ramificação, a ramificação vem primeiro. Como, por exemplo, aqui embaixo, olha, tá vendo? Metil tá vindo primeiro, então é uma ramificação. Isso a gente já aprendeu a visualizar. Então, hept, a minha cadeia tem 7 carbonos. Então, eu vou colocar aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No meu carbono 3, eu tenho um álcool. Então, a minha contagem pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tanto faz. Então, eu vou contar 1, 2, 3. No meu carbono 3, eu vou colocar a minha hidroxila. No carbono 3, eu tenho o ol, que é o indicativo da hidroxila. Na letra B é prop. Então, eu tenho 3. Eu vou fazer a letra B aqui no cantinho. Então, eu tenho 3. Então, ó. 2, 3. No carbono 2, eu tenho uma dupla ligação. Então, ó, 1, 2. Aqui, então, eu tenho a presença da dupla. E no carbono 1, eu tenho um ol. Se para eu colocar a minha dupla ligação, eu comecei a contagem por aqui, obrigatoriamente, para eu colocar o meu grupo funcional, eu tenho que começar por aqui também. Então, uma hidroxila aqui no meu carbono 1. E na C, do deck, são 12 carbonos. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 12 carbonos. No carbono 2, eu tenho uma dupla. Então, eu vou começar daqui. 1, 2. Vou colocar a minha dupla aqui. No carbono 5, 7 e 9, eu tenho um triol. Tri é indicativo que é uma hidroxila em cada posição. Uma hidroxila na 5, uma na 7, uma na 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho um OH.
6, 7. Eu tenho um H, 8, 9. Mais uma hidroxila, tá? Qualquer dúvida, gente, vocês mandem aí, ok? Não fica com a dúvida pertinente, não. Na 4, novamente, nós vamos escrever o composto e depois nós vamos classificar. Nós vamos classificar como primário, secundário, terciário, igual a gente já viu, tá? Então, ó, X são 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que eu pus um a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pus mesmo. Deixa eu tirar uma perninha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meu 1, eu tenho um OH. Então, por exemplo, aqui eu tenho um H. Ok? Então, o que acontece? Quando eu tenho esse OH aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o meu OH. Esse OH tá ligado diretamente nesse carbono aqui. E esse carbono, ele é primário, ele só faz ligação com o carbono daqui de cima. Então, a classificação desse meu álcool é primário, ok? Na letra B, a gente tem 5 carbonos. Então, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, eu tenho um álcool. Então, 1, 2. Aqui, eu tenho um OH. Esse meu OH, ele tá diretamente ligado a esse meu carbono aqui. Como ele está diretamente ligado a esse meu carbono, e esse carbono, ele é secundário, olha, ele está ligado ao carbono de baixo aqui, o carbono de baixo aqui, então, isso aqui é um álcool secundário. Na letra C, a gente tem o 2-metil-butanol. But são 4 carbonos. Então, 2, 3, 4. No carbono 2, eu tenho um metil. Então, eu vou colocar um metil aqui. No carbono 2, eu também tenho um ol. Eu também tenho álcool. Então, no mesmo carbono, eu tenho álcool. Esse carbono aqui do meio, que a minha hidroxila está ligada, ele faz ligação com esse carbono, com este e com este. Se ele está fazendo ligações com 4 carbonos diferentes, eu tenho um álcool terciário. E aqui, na letra D, eu também tenho 4 carbonos. Então, 2, 3, 4. Eu tenho metil no 3. Então, 1, 2, 3. Aqui, eu tenho um metil. No 3, eu também tenho uma dupla ligação. Então, 1, 2, 3. Aqui, eu tenho uma dupla. E no 1, eu tenho um H. Meu 1 tem que ser de cá, né? Comecei minha contagem toda pra cá, então meu 1 tem que ser aqui. Então, o que que acontece? Esse meu carbono em que a hidroxila está ligado, ele está fazendo ligação com esse carbono aqui. E esse carbono, ele só faz ligação com o de baixo. Então, este aqui também é primário, ok? Agora, a gente vai sair um pouquinho dessa parte de nomenclatura e a gente vai começar a analisar um pouquinho mais os compostos onde a gente tem a presença de um álcool, tá? Então, aqui na número 5, ele fala assim, olha, sobre o etanol, cuja fórmula estrutural é essa aqui que a gente encontra, indique a alternativa incorreta. Na primeira, apresenta cadeia carbônica saturada. A cadeia carbônica dele é saturada, a gente tem apenas ligações simples entre os átomos de carbono, então essa tá certinha, essa tá ok. É uma base inorgânica.
Porque ela não é uma base inorgânica. A base inorgânica, vocês já devem ter estudado ou ainda vão estudar lá com o Sayron, que as bases inorgânicas é quando a gente tem uma hidroxila, porém essa hidroxila está ligado a um metal. E aqui nós não temos metais, ok? Por isso ela não é uma base inorgânica, ok? É solúvel em água. Todos os compostos que são classificados como álcool, eles são solúveis em água, com uma diferença. Os compostos menorzinhos, ele tem uma solubilidade maior do que os compostos maiores. Como assim? Esse composto aqui, ele tem só 2 carbonos. Ele vai ter uma solubilidade muito menor que, por exemplo, esse carbono que traz aqui no número 2, que tem uma quantidade de carbono muito maior. Por que isso acontece? Quando a gente coloca um álcool para reagir com a água, o OH, que é encontrado aqui no álcool, ele vai formar uma ponte de hidrogênio com a água. Por quê? Porque essa parte aqui ela é polar e a água também é polar. E essa parte aqui não reage tão bem, ela é totalmente apolar. Então, por que o ponto de solubilidade é maior do que o daqui de cima? Porque esse aqui, só essa partezinha que vai ligar diretamente a água para o ponto de hidrogênio. O carbono não. E essa parte é visivelmente menor do que essa, ok? Então, quanto menor a cadeia carbônica, quanto mais curtinha a cadeia carbônica, maior a solubilidade, tá? Mais solúvel. E é um monoálcool? Monoálcool, gente, é o mesmo que álcool primário, tá? Vocês podem encontrar um álcool primário ou monoálcool, ou então álcool secundário diálcool e o álcool terciário triálcool, tá? Ele só muda a primeira nomenclatura aqui, o prefixozinho da palavra. Então, eu tenho uma hidroxila ligada a carbono saturado, então é um monoálcool. Então, essa aqui também está certa, essa aqui também está certa. E apresenta cadeia carbônica homogênea? Apresenta. Eu não tenho um heteroátomo entre átomos de carbono, certo? Então, a resposta seria a letra B. A única alternativa incorreta é a letra B. Ok? Na 6, ele traz assim, olha. O nome oficial da glicerina, representada na figura a seguir, é X, tratando-se de um Y. E ele traz aí a estrutura da nossa glicerina. Então, vamos analisar o que se pede e as questões. Completa-se corretamente as afirmações quando X e Y são substituídos, respectivamente, por. Então, o nome oficial da glicerina é o X. Qual é o nome oficial da glicerina? Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. E eu tenho 3 hidroxilas. Então, eu vou ter 1, 2 e 3. A minha cadeia propano. E eu tenho 3 o quê? Álcool. Então, propano, triol. Ok? Então, 1, 2, 3, propano, triol. Com isso, a gente já elimina aqui 3 alternativas. A gente fica entre a A e a gente fica entre a E. E o Y, ele é, esse meu composto, é um triálcool ou é um trialdeído? A gente ainda não estudou o trialdeído,
Mas vocês vão ver que o aldeído, ele faz uma dupla ligação com o oxigênio, tá? E aqui a gente viu que toda hidroxila ligada a carbono saturado é álcool, então é álcool. Ok? Então, a resposta certa é a letra A. A número 7, ele começa a trazer pra gente os fenóis. A gente já viu todo fenol, a gente vai nomear as hidroxilas pelo prefixo hidrox. O anel aromático, a gente vai dar o nome de benzeno. Então, primeiro, eu tenho 3 hidroxilas, certo? Eu não tenho ramificações nesse meu caso. Então, eu vou começar pelas hidroxilas. Elas estão na posição 1, 3 e 5. Então, 1,3,5. Eu não tenho 3 hidroxilas, então eu vou usar o prefixo tri. Tri o quê? Tri hidrox, que é o prefixo da hidroxila. Então, tri hidrox e o nomezinho do meu anel aromático, benzeno. Tri hidrox, benzeno. Então, vocês vão observar que todo fenol vai ter hidrox, que é o característico da hidroxila, que vem da hidroxila, benzeno, que vem do anel aromático. Então, aqui, o segundo, nós temos o fenol e nós temos aqui algumas ramificações. Essa ramificação, 2 carbonos etil, 1 carbono só metil, e nós temos essa ramificação aqui, onde nós temos um carbono, e esse carbono é secundário. Então, nós temos um isopropil. Identifiquei a minha função orgânica, identifiquei as minhas ramificações, agora é só a gente dar o nome, tá? Aí, numeração. Eu vou começar sempre daqui. Eu posso ir no sentido horário ou no sentido anti-horário, respeitando sempre o que vai ficar com a menor nomenclatura. Então, 1, 2, 4 e 5. E aqui ficaria no 3, 4 e 6. Então, claramente, a gente vê que, nesse sentido, fica com os menores números. Então, eu vou ter 2 etil, que é por ordem alfabética, lembra? Depois, eu vou colocar isopropil, então, 5 isopropil. Posteriormente, a minha última ramificação, 4 metil e a hidroxila e o nosso anel aromático, hidrox, benzeno. Ok? E a letra C. A número C é ótima, né? Então, a letra C, novamente, um fenol, ramificações metil, nós temos 2, e aqui, olha, essa ramificação, que é o isobutil. Daí, é só a gente colocar em ordem alfabética e dar os nomes. Então, nós vamos ter primeiro o isobutil, lá, 1, 2, 3, 4. Então, 4 isobutil, no 2 e no 6, nós temos 2 metil, então, de metil e a cadeia principal, e o grupo funcional e a ramificação, hidrox, benzeno, ok? A número 8, ele pede pra gente fazer exatamente o inverso. A número 8,
não vai caber ali. Então, eu vou pegar aqui uma folha à parte pra gente fazer. Então, vamos aqui. Número 8. Ele pede 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexa e drox. Se o meu prefixo está na frente da palavra hidrox, significa então que eu tenho 6 hidroxilas no meu benzeno. Então, eu vou desenhar o meu benzeno e vou colocar as minhas hidroxilas. Eu tenho exatamente 6 carbonos para 6 hidroxilas. Então, cada carbono vai receber uma hidroxila. Na letra B, essa é a letra A. Na letra B, eu tenho um cerquebutil no meu carbono 2 e eu tenho um hidroxibenzeno. Então, a gente sempre começa de trás para frente. Então, eu vou desenhar o meu benzeno com a minha hidroxila. Se a minha hidroxila, ela tem que estar no carbono 1, o meu cerquebutil, ele pode estar aqui, como ele pode estar aqui. Tanto faz. Então, aqui eu tenho um cerquebutil. Ok? E a letra C. 2, 4 e 6, trimetil. Então, eu tenho 3 metil nesse meu composto. Eu tenho 3 hidroxilas no meu benzeno. Então, eu tenho meu benzeno. Eu tenho no carbono 1, 3 e 5 hidroxilas. Então, no carbono 1, 3 e 5, as minhas hidroxilas. E no 2, no 4 e no 6, eu tenho os meus metil. A gente pode deixar assim ou a gente pode escrever. Não tem problema algum. Ok? Esses exercícios, gente, foram os exercícios conceituais. São exercícios para vocês assimilarem o conteúdo, procurar assimilar como é a nomenclatura e como a gente trabalha com elas. Por isso, eu resolvi fazer todos deles, mesmo às vezes sendo um pouco massacrante, um pouco chatinho fazer. Mas vocês não poderiam ficar com dúvida nessa parte. Repito novamente, toda orgânica é um raciocínio sequencial. Ficou com dúvida lá no início, vai se complicar, vai ser um pouco mais difícil, ok? Então, agora nós vamos para os contextualizados. Então, aí no primeiro, ele fala assim. Os aromas, eu vou ser sincera para vocês, gente. A nossa hora, né, corre, voa. Eu não vou ficar lendo enunciado. Faz parte de uma boa interpretação, eu sei, mas eu acredito que vocês são capazes de ler, de interpretar. Eu vou direto na nossa pergunta, porque dessa forma nós vamos tirar dúvida dos conceitos químicos, tá? De uma forma mais direta, de uma forma que a gente consiga fazer todos. Então, ele me conta uma historinha lá do enunciado e ele me pede a função química presente nas 4 estruturas representadas. Então, vamos aqui, ó. Nessa primeira estrutura, eu tenho aqui a minha hidroxila. E a minha hidroxila está ligada diretamente a um anel aromático. Então, eu tenho um fenol. Aqui, a minha hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático. Então, eu também tenho um fenol. Na terceira, eu tenho uma hidroxila diretamente ligada ao anel aromático. Então, nós temos um fenol. E na quarta, uma hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Um fenol. Então, sem sombra de dúvidas, nós temos um fenol nas 4 alternativas.
Aqui, vocês nem precisavam analisar todas as questões, todas as 4 estruturas, porque ele traz só uma alternativa, ou é éster, ou é álcool, ou é cetona, ou é aldeído, ou é o fenol, para todas. Então, se a primeira é fenol, as outras também vão ser, ok? Então, é claro que mais para frente vocês vão ter um senso crítico maior nessa questão e eu vou pedir para vocês colocarem uma observação aí. Mais para frente nós vamos voltar na questão para vocês verem o porquê de, na hora da prova do Enem, vocês precisarem analisar todas as questões, tá? Aí vocês vão ver por que eu fui em todas, sendo que as alternativas apresentavam um grupo funcional só. Beleza? Na 10, ele fala assim, olha. Na composição de certo hidratante para a pele estão presentes o lactato de amônio, o monoestearato de glicerila, a glicerina, silicato de alumínio, dentre outras substâncias. Com base nos conhecimentos sobre os compostos inorgânicos e orgânicos, pode-se afirmar que o lactato de amônio é derivado do ácido láctico. Não, nada, não tem, uma coisa não tem a ver com a outra. A glicerina é um triálcool. Vocês podem observar em questões anteriores que ele trouxe para vocês a estrutura da glicerina. Ela é uma estrutura CH2, CH2, C, CH2, 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 e ela tem um H e um OH. Então, a glicerina é um triálcool. Ela tem 3 hidroxilas, ok? Então, a resposta certa era a B. Todos os compostos são sais? Não, até porque aqui nós estamos falando de compostos orgânicos e sais é uma classificação inorgânica. O monoestearato de glicerila é um éster. Mais para frente, nós vamos estudar o éster e vocês vão observar que ela não faz parte desse grupo funcional. E o silicato de alumínio é classificado como um sal básico. Também não. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Aqui. Algumas algas marinhas produzem polifenóis para defesa contra predadores herbívoros. Assinar as formas abaixo que apresentam diferentes substâncias químicas. Então, aqui eu tenho as substâncias. Aquela que apresenta um polifenol. Para ser considerado polifenol, ele tem que ter mais de uma hidroxila, tá? Então, olha, aqui tem mais de uma hidroxila, só que isto não é um fenol, isto é um álcool. Aqui eu tenho 3 hidroxilas, eu tenho fenol. Então, aqui eu tenho um polifenol. Aqui eu tenho álcool. Álcool e álcool. Mesmo eu tendo o meu anel aromático, a minha hidroxila não está diretamente ligada a ele. Então, nós temos álcoois. E aqui, nós vamos ver que aqui nós teremos um grupo funcional do tipo éter, tá? Que não é o caso, do tipo éster, desculpa, que a gente vai estudar no próximo capítulo. Então, nós temos um polifenol na número 2. A 12. Na 12, ele traz aqui pra gente 3... No enunciado, ele traz 3 compostos. O etano, 1,2-diol. Ele traz pra gente o propano
1,3-triol, que é a glicerina, ou então, e também o 2-propanol. E ele pergunta qual alternativa nós temos esses compostos. Então, vamos analisar na ordem. Etano, então eu tenho um composto com 2 carbonos, diol, 2 hidroxilas. Então, ó, 2 carbonos, 1 hidroxila. Então, essa não é. 2 carbonos, 2 hidroxilas. Essa é. 2 carbonos, 1 oxigênio. Não é. 2 carbonos, 2 hidroxilas. Pode ser 2 carbonos em um grupo que a gente ainda não tem um conhecimento sobre ele. Não é um álcool. Então, nós vamos ficar entre a B e a D. Propano, então, 3 carbonos. 1, 2, 3, triol. 3 carbonos, 3 hidroxilas. Na B, nós temos 3 carbonos, 3 hidroxilas. Na D, nós só temos 2 carbonos. Então, por algumas eliminações, nós sabemos que a resposta certa seria a letra B. Nós temos também o 2-propanol. São 3 carbonos, onde no carbono 2 eu tenho a hidroxila. Ele vem representado aqui. 3 carbonos, no carbono 2, a minha hidroxila, tá? A número 13, por coincidência, foi um exercício que eu dei como exemplo para vocês entenderem, ou como exercício para a gente resolver juntos, lá no na nossa matéria que a gente teve na nossa última aula antes do feriado. Então, eu tenho aqui a estrutura do naftaleno e a estrutura da decalina, e o enunciado, ele me fala assim: quando eu tirar o hidrogênio de uma dessa estrutura e substituir o hidrogênio por uma hidroxila, eu vou formar qual composto? Então, imagine, eu tiro o hidrogênio daqui e eu acrescento a hidroxila. Eu tiro o hidrogênio daqui e eu acrescento a hidroxila. Aqui, eu vou passar a ter um OH ligado a um anel aromático, ou seja, um fenol. E aqui, eu vou ter um OH ligado a um carbono saturado, sendo que a estrutura é fechada, mas não é um anel aromático. Então, aqui eu vou ter um álcool. Então, alternativa, letra C, álcool e fenol. Na 14, ele me fala assim: na embalagem de álcool para uso doméstico, vem escrito álcool etílico hidratado, 96 graus GL, de baixo teor de aldeídos. Produto não perecível. Assinale a alternativa correta. Álcool e aldeído são funções inorgânicas. Aqui a gente já consegue concluir que está errada, porque a gente ainda não estudou os aldeídos, mas a gente já estudou o álcool. E a gente sabe que o álcool é uma função orgânica e não inorgânica. Então, essa está errada. A letra B, ele fala assim: esse álcool é anidro. Por que ele não é um álcool anidro? Ele é um álcool hidratado. Ele é um álcool que contém água em sua composição. Ele é 96% álcool e 4% de água. O álcool anidro é um álcool que vai passar por um processo de desidratação. E esse álcool anidro, ele é aquele álcool que a gente encontra na gasolina. Ele é um álcool acrescentado na gasolina para poder reduzir o custo, o valor mesmo da gasolina, tá? Então, ele é um álcool hidratado e não anidro. Então, essa também tá errada. Esse álcool possui exatamente o que eu falei, ó. Esse álcool possui aproximadamente 96% de etanol e 4% de água. Ele possui. Então, essa, por enquanto, é a minha resposta certa.
96 graus GL. 96 é álcool, 4% é água. Não perecível significa deteriorar-se com facilidade? Não. Perecível é deteriorar-se com facilidade. Não perecível é não deteriorar-se. E essa mistura não é combustível porque existe presença de água. Não. O combustível, ele pode ter, nos combustíveis a gente encontra presença de água, só que é uma quantidade pequena, não é uma quantidade significativa. Então, seria mesmo a letra C. Aqui. Ele me dá uma estrutura e ele fala assim, a estrutura assinalada mostra a genipina e ela possui, dentre outras, funções orgânicas. Ele quer essa função orgânica que está aqui em destaque. Então, nós temos uma hidroxila, essa hidroxila é ligada a um carbono, onde esse carbono ele é saturado. Então, aqui nós temos um álcool. Essa é bem tranquila, bem facinha de fazer. Na 16, ele me dá 2 moléculas e ele fala assim: sobre as moléculas, pode-se afirmar que, na primeira, no salbutamol está presente apenas a função álcool. Nós temos função álcool aqui, função álcool aqui. Mas nós temos a função fenol aqui, olha. Nós temos a hidroxila ligada ao anel aromático. Então, essa aqui tá errada. Não é apenas, ok? A terbutalina é um trifenol. Nela, nós temos essa hidroxila ao anel aromático, essa hidroxila ligada ao anel aromático. Ela não é um trifenol, ela é um difenol. Ela tem 2 hidroxilas. Então, essa também tá errada. Na letra C, o salbutamol apresenta a função álcool e fenol. Aí sim, olha, eu tenho função álcool e eu tenho função fenol. Então, até o momento, a letra C está correta. A letra D. No salbutamol está presente apenas a função fenol? A gente já viu que não, a gente já viu que tem o álcool também. E a letra E. Tanto no salbutamol quanto na terbutalina apresentam apenas a função álcool? Não, a gente já viu que ambos têm fenol. Então, a certa mesmo seria a letra C, onde fala que nessa estrutura nós temos fenol e nós temos álcool. Na 17, ele me fala aqui da agregação da praga, da broca do coqueiro, e ele me pede o nome desse composto, rincoferol. Segundo a IUPAC. Então, segundo a IUPAC, é aquelas regrinhas que a gente já conhece. Lembrando que, nessa estrutura aqui, se eu tenho 2 átomos de CH3, o que vai acontecer? Vou escrever aqui no papel para vocês visualizarem melhor. Eu tenho um CH3, um CH com uma dupla CH. Eu tenho um CH com uma hidroxila. Eu tenho um CH2. Eu tenho um CH. Então, olha, eu tenho isso aqui. Um CH3 e um númerozinho 2 embaixo. A gente já viu que esse número aqui, ele me fala que nós temos 2 metil aqui, 2 CH3. Só que eu não posso colocar aqui CH3, coloquei um. O outro entra onde? Eu não posso colocar o outro aqui na frente, senão eu vou saturar esse carbono de ligações. Só que se a gente analisar esse carbono aqui, ele tá fazendo só 3 ligações, ó. Aqui e é com hidrogênio. Então, o que acontece? Um CH3 daqueles é ramificação, tá? Então, nós temos a cadeia principal aqui, onde ela pega carbono que tá na hidroxila, dupla ligação. E agora nós vamos dar nome. Primeiro ponto,
esse carbono, que é onde está a minha hidroxila, se a gente analisar, ele está exatamente no meio, ele está exatamente no centro. Nós temos 3 carbonos antes, nós temos 3 carbonos depois. Então, levando em consideração o meu grupo funcional, a numeração tanto faz. Então, nós vamos para a segunda prioridade, que é a minha dupla ligação. Se eu começar daqui, eu vou ter 1, 2 no carbono 2. Se eu começar aqui da direita, eu vou ter 1, 2, 3, 4 no meu carbono 5. Então, esquerda para direita, ele recebe o menor número. Então, vamos dar nome a isto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no carbono 6, eu tenho um metil. Depois, eu tenho a minha cadeia principal, que tem 7 carbonos. Então, hept. No meu carbono 2, eu tenho a dupla. Então, 2 em minha dupla. E no carbono 1, 2, 3, 4, eu tenho o meu grupo funcional. No carbono 4, eu tenho o ol. Então, 6-metil, hept, 2 em 4, ol. Isso nós encontramos na alternativa C. Letra C. Ok? Então, a correta seria a letra C. 18. O óleo de rosas tem a seguinte forma estrutural. É incorreto afirmar que é um álcool? É. A gente tem um OH ligado a um carbono saturado. Possui somente um carbono terciário? Possui só esse aqui. Só esse é terciário, os outros todos são secundários. É um ciclano? Não. Não é um ciclano. Ciclano são cadeias fechadas e saturadas. Esse aqui é um anel aromático, não é saturado. Então, por exemplo, por enquanto, nós temos a letra C. Tem a fórmula molecular C8H10O. Carbono, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carbono tá ok. Hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Hidrogênio tá ok. Um oxigênio. Tem essa forma. Possui um anel benzênico em sua estrutura? Possui. Ele tá aqui, ó. Então, a errada seria a letra C. Não é um cicloalcano. Ele tem essa parte, que é anel aromático, e ele tem uma cadeia aberta aqui, onde tem a presença da hidroxila, onde tem a presença do grupo funcional álcool. 19. Um composto orgânico X apresenta os 4 átomos de hidrogênio do metano substituídos pelos radicais isopropil, benzil, hidrox e metil. Então, vamos lá. Eu tenho um metano, eu tenho um C, e eles foram substituídos por um isopropil. O isopropil é um carbono secundário. Então, aqui tem aqui um isopropil. Um benzil. Benzil é o meu anel aromático. Eu tenho um benzil. Ele é substituído por um hidrox, uma hidroxila. E depois um metil. E ele pede fórmula molecular. Essa questão, gente, no livro, ela tá errada, tá? Vamos contar aqui novamente para vocês verem. Aqui eu tenho 3 carbonos, então C3. Eu tenho, então, aqui, ó, 3 hidrogênios com 3 Cs e um 7. H7. Aqui eu tenho 6 carbonos, C6. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios. 5 hidrogênios. Fórmula molecular agora, então, é só a gente somar. 6, 9, 10, 11. C11.
H, 7, 10, 11, 16. E um oxigênio. Seria a letra B. Se eu não me engano, na apostila de vocês, ela traz a letra C, tá? Mas o certo seria a letra B. Então, 20. O etanodiol é usualmente utilizado como aditivo em radiadores de automóveis, pois tem a propriedade de aumentar o ponto de ebulição e diminuir o ponto de solidificação da água. Na molécula do etanodiol encontramos, então, et são 2 carbonos. Se é diol, 2 carbonos e 2 hidroxilas. Então, eu tenho aqui um H2, eu tenho aqui um H2. Então, eu tenho 2 átomos de carbono, eu tenho 6 átomos de hidrogênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho a letra D. 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Meninos, eu vou encerrar a nossa aula, porque já deu o nosso horário. Ficou faltando os exercícios de aprofundamento. Vou pedir para vocês fazerem, tá? Tentem. Qualquer coisa que vocês não conseguirem ou qualquer situação que vocês não concordarem com as respostas do livro, da apostila, vocês me mandem uma mensagem, tá? A Flávia passou para vocês lá um horário de atendimento e um telefone de WhatsApp, passou e-mail. Então, fiquem à vontade para poder mandar mensagem, para poder tirar dúvida, ok? Então, até semana que vem. Bom feriado e bons estudos.